Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando aquele seu like aí, se você tá feliz com a vitória do Jorge Salgado. E se tu tá bolado e puto aí com a derrota do Leven, deixa o teu dislike. Eu vou medir o like e o dislike aí pra mim saber qual foi o sentimento da galera. Se gostou da eleição do Salgado ou se tá puto aí porque o Leven não venceu. Bom, galera, vamos comentar muitos assuntos importantes nesse vídeo aqui. A primeira é que, de fato, o Jorge Salgado vai ser o novo presidente do Vasco no próximo triênio. Por quê? Caberia recorrer a instâncias superiores. Porém, o Leven esse ano jogou a toalha. Ele disse que não irá recorrer e disse também que o Vasco precisa caminhar, precisa andar para frente. E ele fez um desabafo, fez um pronunciamento oficial final no seu Instagram, se despedindo do torcedor do Vasco e dizendo também o porquê que ele não vai recorrer. Então vou dar aspa para vocês agora no discurso final do Leven esse ano aí com os torcedores do Vasco. Confere aí. Sou uma pessoa de palavra, portanto acato o resultado como eu mesmo propus. O Vasco não merece mais indefinição. Que os torcedores compreendam que a decisão de pôr um ponto final nisso é definitiva e é pelo Vasco. Além disso, descabe recurso para o Tribunal Superior por decisões em tutela antecipada, de forma que recorrer apenas alimentaria a esperança do torcedor, sem que houvesse uma chance real de reversão. Isso apenas causaria tumulto e mais frustração. E meu objetivo sempre foi dar alegria ao torcedor, de forma que eu não vou alimentar esperanças não realizáveis. O torcedor precisa compreender que não é somente o Vasco que precisa ser corrigido, mas o Brasil. Nem sempre a justiça é justa, quanto mais no nosso país. Aos vascaínos, fica a mensagem final para a reflexão de que o Vasco só voltará a ser realmente forte quando ele puder ser autodeterminado, de dentro para fora, e não por meio de intervenções externas de poderes paralelos. O Vasco precisa se libertar e essa liberdade só existirá quando os seus homens e mulheres puderem cumprir as regras do clube e a elas se submeterem. Um Vasco de fora para dentro sempre será fraco. Agradeço a todos os meus conselheiros, vice-presidentes, executivos e a cada um dos 1.155 votos dados em 7 de novembro. Mas especialmente ainda agradeço ao carinho dos milhões de torcedores vascaínos em todo o Brasil que entenderam plenamente minha visão de Vasco da Gama sugerida. É estranho que o clube tenha um presidente que não me derrotou, mas lhe desejo sorte. Estarei na social ou na arquibancada, sempre torcendo com os meus filhos. Neste momento me aposento da política do clube e após um justo descanso natalino, retorno aos meus negócios e clientes com a cabeça erguida. Por fim, peço a todos os torcedores que apoiem sempre o Vasco, seja quem for o presidente. Obrigado. Bom, galera, e não resta mais dúvidas. Como vocês viram no próprio posicionamento, pronunciamento oficial do Leven esse ano, ele não é mais agente político do Vasco. Ele está se despedindo dos torcedores e vai voltar a viver a sua vida normalmente. Como ele mesmo disse na sua nota oficial, vai tirar agora um merecido descanso no período natalino e a partir de janeiro vai voltar a tocar a sua vida normalmente. Inclusive ele colocou lá nos stories do Instagram uma conversa, um print dele com o filho dele. Por volta ainda de 4 horas da tarde, o filho dele perguntava: e aí, papai, você é o presidente? O que foi resolvido? E ele disse: não, meu filho. Aí ele falou: você perdeu? Ele falou: sim, como tá aí na tela para vocês. Ele diz que às vezes perder é mais importante do que ganhar.
Ele disse que com mais tempo depois ele explicaria isso pro filho dele, e eles trocaram carinho, te amo, também te amo e tal. Então assim, achei até uma postura elegante por parte do Levin ali, o trato dele dado com o filho dele, mas enfim, já é algo um pouco mais particular. Passado a situação do Levin esse ano, agora eu vou colocar para vocês agora o pronunciamento, o primeiro pronunciamento do novo presidente do Vasco em seu Twitter, Jorge Salgado, após saber que era o vitorioso do pleito. Confere aí. Torcida vascaína, agora sim, vamos olhar para o futuro. E o futuro do Vasco começa agora, com a assinatura da Justiça. Agradeço a todos que estiveram comigo nessa caminhada, a todos da Muito Mais Vasco e a todos os sócios que votaram nas duas eleições. Bom, galera, inclusive estava marcado para amanhã uma entrevista virtual do Jorge Salgado, porém foi desmarcada para segunda-feira. Segunda-feira ele irá fazer o posicionamento dele aí, uma coletiva de imprensa aberta aí, falando como novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E outra situação, já saiu a informação de que o Jorge Salgado vai sim tentar manter Martim Benítez. O primeiro ato dele de gestão vai ser esse aí. Ele entrou em contato com o presidente Alexandre Campelo para saber qual é a situação do Martim Benítez, o que estava apalavrado, e dentro das próximas horas aí ele deve estar fazendo um contato com o Independente para tentar a manutenção do argentino. Inclusive, o nosso companheiro Marquinhos, do Detetive Vasco, entrou em contato com o Jorge Damiani, dirigente do Independente, perguntando se o Jorge Salgado teria entrado em contato com ele. Ele disse que até o momento ainda não, porém aguardava que esse contato fosse feito de fato. E a expectativa é que ache esse primeiro contato amanhã, sexta-feira. Então amanhã poderemos ter novidade sobre a situação de Martim Benítez. Para mim tá meio claro um outro cenário também que a gente pouco falava. Tá meio com cara de blefe essa situação aí do Independente ter proposta de outros lugares. Porque de fato, o prazo era até o dia 15, ele deu mais 2 dias, agora ficou salgado, eles vão conversar ainda amanhã. Se tivesse uma coisa fechada, concretizada, amarrada, preto no branco, é dizer sim ou não para uma proposta, eu acho que o Independente já teria deixado o Vasco de lado, até porque sabe que financeiramente, politicamente, o Vasco é muito bagunçado. Mas enfim, a tendência é que amanhã o Jorge Salgado dê mais informações de que pé vai ficar a situação de Martim Benítez, se vai ficar ou não. Mas quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham dessa situação toda. Bom, galera, e após o martelo ser batido, o presidente Alexandre Campelo também deu a sua posição e a sua opinião a respeito de toda essa situação e comentou também a transição, como é que vai ser feita com o Jorge Salgado. Confere aí o que disse o presidente Alexandre Campelo. Desde o início entendi que deveríamos aguardar a decisão da Justiça antes de dar início à transição definitiva. Ainda assim, convidei os 2 possíveis candidatos eleitos para uma primeira conversa, a fim de que já pudessem ter acesso a algumas informações e dados do clube. Hoje a Justiça ratificou a vitória de Jorge Salgado, eleito novo presidente do Vasco. Já nos falamos por telefone e o convidei para um novo encontro, para darmos sequência ao processo de transição, não apenas com o presidente eleito, mas com sua equipe. Acima de tudo, o Vasco precisa de paz. Esperamos que a política, enfim, fique de lado e que a gente se concentre no que é mais importante para o clube no momento. Desejo toda sorte e sucesso ao presidente eleito, Jorge Salgado, e à sua futura diretoria. Bom, galera, é isso. Deixei o posicionamento aí dos principais envolvidos, Levin esse ano, Jorge Salgado e o presidente Alexandre Campelo. E aqui agora eu vou deixar uma consideração final a vocês, meus inscritos, que me respeitam muito e me dão ouvidos àquilo que eu falo. Eu sei que o sentimento da imensa torcida do Vasco é de revolta e é de frustração, porque a grande maioria gostaria que o Levin esse ano fosse o novo presidente. Mas eu também tenho que ser justo e coerente com os meus argumentos. Eu sempre disse que o Clube de Regatas Vasco da Gama está acima de qualquer candidato. Eu vi muita gente xingando e reclamando que se não nos ouvem, se a gente é palhaço, é otário, só serve para poder chegar e colocar dinheiro no clube, vou me desassociar e vou dar as costas pro clube. Eu super entendo quem pensa assim e é o primeiro sentimento num primeiro momento. Em 2017, eu não tinha canal ainda, quando o Júlio Brandt
era o clamor popular do torcedor do Vasco, e todos queriam que o Júlio fosse presidente, e todo mundo, inclusive eu, ficou revoltado quando o presidente Alexandre Campelo sentou na cadeira da forma que foi. O primeiro sentimento, a primeira vontade num primeiro momento é abandonar o clube, é largar pra lá, mas cara, depois vocês vão, relatem, guardem essa conversa que a gente está batendo aqui, faz de conta que a gente está sentado um olhando no olho do outro e indo em vídeos pra frente. Vocês comentam aí, você fala, pô, bem que o Dieguinho tinha razão. Cara, quando você ama um clube de futebol, é igual amor de pai e filho. Você sai na porrada, briga, xinga, fala que vai deserdar. Mas infelizmente não tem jeito. O Campelo, a gente aturou o cara há 3 anos aí. Então assim, a galera tá muito revoltada com o Salgado, mas daqui a pouco o amor pela Cruz de Malta vai bater mais alto. E não adianta, ninguém vai deixar de ser vascaíno, ninguém vai desistir do Vasco por causa de candidato A ou B. É um sentimento amargo e muito ruim, porque pela segunda vez, pela segunda eleição consecutiva, a vontade do torcedor não é respeitada. Tivemos um baita trabalho de construir aquela associação em massa ano passado. O que eu peço aos meus colegas que têm canais influenciadores do Vasco, que a gente comece a levantar uma nova bandeira, que é a bandeira da democracia do clube. A gente só vai conseguir acabar com isso, da voz do torcedor não ser ouvida, quando a gente conseguir acabar com essa palhaçada de 3, 4, 5 mil pessoas apenas decidirem o futuro do Vasco. Se a decisão de voto fosse algo popular, o Levenciano estava eleito. Então a sugestão que eu dou aqui para os meus colegas, e para a gente possa pensar em campanhas nesse sentido, é de que a gente consiga fazer um movimento que abra o colégio eleitoral do Vasco, e já a partir da próxima eleição, todo sócio torcedor do Vasco tenha direito a voto, ou um sócio torcedor num plano acessível. Não a sacanagem que é hoje, que você tem que pagar durante não sei quanto tempo, e uma joia caríssima. No mandato do presidente Alexandre Campelo, ele chegou a elevar a joia do Vasco a mais de R$2.000. E agora ele reduziu para 750. Quando ele assumiu, a joia era apenas 300, 350 reais. Então, enquanto isso, só o clube do Bolinha, meia dúzia de pessoas votam. Boa parte dessas pessoas são de grupos políticos e aí também tem aqueles votos de cabresto. Então, é a ideia e a sugestão que eu dou. Deixar de torcer pro Vasco, abandonar o clube, isso é besteira, não adianta. Ninguém consegue fazer isso. A não ser que seu amor não seja legítimo, né? Não seja aquela coisa muito forte. Se se distanciar talvez um pouquinho nessas primeiras semanas agora ficar chateado, eu entendo, porque todos passaram por isso quando o Campelo foi eleito. Mas amanhã ou mais tarde, bota sua cabecinha no travesseiro, reflete e pensa que eu acho que você vai me dar razão, beleza? Mas quero ouvir vocês a respeito do que vocês pensam a respeito disso. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Deixa o like aí se gostou do vídeo, se não gostou pode deixar o dislike. E eu peço a sua inscrição, porque só assim a gente vai ganhar cada vez mais voz para poder ajudar o nosso clube. Eu vi aí que todos os canais do Vasco perderam centenas, alguns até milhares de inscritos. Galera, a gente não tem nada a ver com isso. A gente continua sendo vascaíno e trazendo informações do clube para vocês. Eu sei que vocês ficam chateados, mas se desinscrever do meu canal e do canal dos outros colegas que também tem canal, não vai mudar em nada. Infelizmente, o Levenciano não será o presidente do Vasco no próximo triênio. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta, Vasco, tamo junto. Valeu.